Sejam bem-vindos à revista ACP. Nunca se venderam tantos carros elétricos como agora. Portugal acompanha a tendência europeia, onde já se vendem mais elétricos do que modelos a gasóleo. No Ao Volante desta semana vamos mostrar o mais recente modelo da Audi, é o A5 Cabrio, mais um automóvel que convida a longos passeios. E vamos conhecer o Museu de Faf. Era o sonho antigo de José Pereira, presidente do Automóvel Clube de Faf. São muitas histórias e cerca de 30 carros especiais para conhecer. São estes os destaques da revista ACP. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. As vendas de carros elétricos em Portugal já ultrapassaram as vendas dos modelos a diesel e estão a acompanhar a tendência da Europa. No primeiro semestre, representaram mais de 15% dos novos modelos vendidos. Os dados são da ACAP, Associação Automóvel de Portugal, e mostram que nos primeiros 6 meses do ano, 15,5% dos veículos novos eram elétricos. No caso dos modelos a gasóleo, esta margem ficou nos 13%, o que confirma uma ultrapassagem. É a atual tendência europeia. Nos últimos anos, digamos assim, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, as vendas de veículos elétricos têm vindo a crescer de uma forma sustentada e este ano temos um crescimento a 3 dígitos, ou seja, comparando com o período homólogo, estamos a falar de vendas superiores a 100% de aumento. Isso é uma tendência não só em Portugal como em toda a União Europeia e tem a ver com os objetivos que foram fixados na União Europeia para a descarbonização, quer em 2025, as metas de 2025 já, quer 2030, quer 2035. Os números de junho mostram que a Tesla domina fortemente o mercado. Em Portugal, vendeu 862 automóveis, seguindo-se a Peugeot com 365. A Mercedes vendeu 282 veículos. É de salientar que até há 3 anos atrás Portugal tinha uma cota superior à média europeia. Entretanto, houve outros países que deram bastantes incentivos à compra de elétricos e, portanto, esses mercados cresceram bastante e, neste momento, Portugal está na média com uma diferença de 5 décimas. Também na Europa, em junho, pela primeira vez, as vendas dos carros elétricos ultrapassaram as dos carros a diesel. É uma cota de mercado de 15,1%, o que correspondeu a 158 mil unidades vendidas. São várias as razões que motivam a mudança de um veículo a combustão para um elétrico. As empresas têm apoios, mas também os particulares encontram vantagens. Número 1, a condução. Acho que é muito mais confortável, mais simples. Não existe tanta manutenção. O poder de aceleração também é muito superior a um carro a combustão, a energia imediata, para quem gosta às vezes ou precisa mesmo de fazer uma ultrapassagem assim mais forte, de um momento para o outro, acaba por às vezes ser um bocadinho decisivo. E no fundo também a questão ambiental, que pesa sempre para mim, pessoalmente, que gosto de pensar sobre essas coisas, também pesou. Na altura o meu carro, os carros a combustão acabam por levar muito mais manutenção, e o carro a combustão precisava de um turbo novo, que é uma coisa que um carro elétrico não tem, e eu pensei assim, bom, se vou gastar perto de 1000 e tal euros num arranjo, se calhar vendo este, compro um carro elétrico e já tenho um carro para muito mais anos, com manutenções mais baixas. O meu próximo carro será elétrico de certeza, não quero outro. A nível mundial, a China controla a produção dos veículos elétricos. Os europeus tentam travar essa dependência, garante o secretário-geral da ACAP. Aquilo que a Europa tem vindo a fazer é, de uma forma rápida e apressada, tomar medidas para reduzir essa dependência tecnológica e para afirmar a sua soberania tecnológica, seja no veículo elétrico, seja toda a cadeia de valor da indústria automóvel. Isso está a ser feito, estão previstas construções de fábricas de baterias, as gigafactories, na Europa. A questão das matérias-primas é crucial, mas a Europa está também a tentar aqui aumentar a sua soberania, diminuir a dependência, mas a China tem 60% da cadeia de valor do veículo elétrico. A par com o movimento europeu de descarbonização, o aumento nas vendas de elétricos em Portugal deverá manter-se. A Associação Automóvel de Portugal reivindica um reajustamento nos apoios. Como a ACAP tem dito regularmente, são necessários 2 pontos que os governos têm que cumprir, que é, por um lado, apoiar a eletrificação, porque nem todas as pessoas têm disponibilidade financeira
para adquirir um veículo elétrico e não podemos deixar pessoas para trás deste processo de descarbonização. O segundo ponto, para nós, é bastante importante e significativo e temos chamado bastante a atenção, é ter uma rede de carregamento que corresponda àquilo que são as necessidades, quer dos particulares, quer das empresas que compram veículos. Isso é importantíssimo. A reforma da fiscalidade verde introduziu, a partir de 2014, um conjunto de medidas que visavam apoiar e incentivar padrões de consumo mais sustentáveis. O Orçamento de Estado passou a apoiar a aquisição de veículos elétricos. Agora, com o aumento da procura, prevê-se que esses apoios deixem de existir, passando a subsidiar os custos de carregamento. Esta ideia já foi transmitida por Jorge Delgado, secretário de Estado da Mobilidade Urbana, em maio deste ano. O que nós verificamos hoje é que nós mantemos o incentivo nos últimos 2 anos e o número de venda de carros elétricos disparou, o que significa que a opção de compra não está completamente ligada ao incentivo. Mas este facto faz com que ele, de facto, só seja útil para um conjunto relativamente reduzido quando comparado com o universo de compradores de carros elétricos. E, portanto, nós, se calhar, temos que evoluir para um tipo de incentivo à mobilidade elétrica que seja um pouco diferente, que seja mais universal, atuando onde? Ao nível daquilo que é o custo da operação do carro, da energia do carro. E, portanto, tentar fazer com que o custo de carregar o carro elétrico ainda possa baixar mais e, portanto, ficar ainda bastante mais barato do que aquele que é o custo de abastecer com combustível fóssil. Com a ajuda de incentivos ou não, a mudança é clara. O mercado automóvel em Portugal começa a abraçar a mobilidade elétrica. Mais à frente nesta revista damos a conhecer o Museu do Rally em Faf. É uma coleção especial que conta com carros especiais, como um modelo de treino usado por Colin McRae. Esta semana, a rúbrica Ao Volante destaca a mais recente versão do descapotável Audi A5, um desportivo que mostra inovação tecnológica com um propulsor de última geração. Esta semana estamos ao volante do Audi A5 Cabrio, mas este é o 40 TDI S-Line, uma versão ainda mais exclusiva a gasóleo de um carro descapotável. Vamos conhecer o modelo. O Audi A5 é um carro elegante e quando lhe retiramos o ar familiar das versões 5 portas e o tejadilho, ficamos com este aspecto muito mais desportivo. A reforçar este ponto mais desportivo, temos o facto de este ser o S-Line, que o torna ainda mais elegante. Jantes de 20 polegadas, para-choques da frente e da traseira bem mais agressivos e outros apontamentos que o destacam de os modelos normais. O design sóbrio e elegante mantém-se também aqui na traseira, onde temos uma bagageira que pode ser aberta através da chave ou então através deste botão e que nos revela uma capacidade de carga de 370 litros, um número muito aceitável para um carro com esta configuração. O interior tem materiais de qualidade e neste S-Line está muito bem desenhado. O volante é um multifunções com uma excelente pega e patilhas atrás do volante para selecionar a velocidade que desejamos. O painel de instrumentos ainda mantém alguns elementos analógicos, como o conta-quilómetros e o conta-rotações, mas bem ao centro temos um ecrã que nos dá informações como o consumo instantâneo que estamos a ter, ou ainda até o GPS, e conseguimos ver a rota que temos de fazer. Ao centro temos o ecrã touch para a multimédia, com mais de 10 polegadas e tem uma excelente resposta e gráficos atualizados. Mais ao centro temos o setor da caixa de velocidades, onde estão localizados do lado direito os botões para abrir a capota, que demora 15 segundos, ou para fechá-la, que demora 18 segundos e pode ser feito até aos 50 km/h. Não esquecendo que este é um Audi A5, contamos com bons espaços para arrumação e para carregar o nosso smartphone. Um dos pontos positivos do Audi A5 descapotável é o facto de poder levar 2 passageiros nos bancos traseiros e mesmo sendo adultos, através de alguma gestão de espaço, é possível colocar os bancos numa posição confortável para quem viaja nos lugares traseiros ou nos lugares da frente. O motor responde bem quando precisamos de potência e a caixa troca as mudanças de forma inteligente, adequada à condução que estamos a fazer. Em modo eficiente, o consumo real é de 6,8 litros e em condução mais dinâmica não ultrapassa os 8 litros a cada 100 km percorridos. É um descapotável a ter em conta para quem procura um carro elegante, discreto e rápido.
Este 40 TDI S-Tronic de 204 cavalos custa um pouco mais de 80 mil euros, mas o preço base para o modelo começa nos 67.900 euros. Faf é uma das catedrais dos ralis a nível mundial. Quem não conhece o famoso salto que faz arregalar os olhos de espanto a meio mundo? Desde há 2 anos, Faf tem um museu que evoca boa parte do património dos ralis em Portugal e não só. O Museu do Rally tem em exposição cerca de 30 carros que contam muitas histórias e celebram a paixão pelos ralis. A ideia já andava nas nossas cabeças dentro do Clube Automóvel de Faf há anos. Somos uma zona de aficionados por ralis e logo a ideia de criar dentro do Clube Automóvel um museu já fazia parte do nosso imaginário. Nada melhor que ao rally juntar um museu. O museu, de certa forma, veio aqui complementar o que era esta grande marca dos ralis em Faf, mas que só beneficiávamos dela ali em fevereiro, março e depois em maio com o Rally de Portugal. A partir de agora temos rally em Faf todos os dias, menos à segunda-feira, porque estamos encerrados. Um dos maiores desafios foi, primeiro, criarmos uma equipa de trabalho para poder movimentar todos esses carros e fazer a pesquisa desses carros. Depois foi contactar os proprietários destes carros, que são vários e de várias zonas do país, e depois montar tudo aqui, criar uma equipa de trabalho para também podermos estar abertos ao público e com pessoas para o receber, com funcionários para o receber. Portanto, esse foi o maior desafio e continua a ser o maior desafio, porque é a manutenção do museu. Ele é um museu vivo, é um museu que não é estático, não está sempre igual, está em permanente mudança, daí este trabalho é contínuo. Este museu, para além destes carros fantásticos que temos expostos, que é o que traz aqui grande parte dos nossos visitantes, temos depois também a particularidade de retratar aqui um pouco de toda a história do Campeonato Nacional de Ralis, assim como parte da história do Campeonato do Mundo de Ralis. Vamos, no fundo, aqui homenageando, prestigiando o que é o nosso legado desportivo, que foram as nossas equipas, os nossos pilotos. Já vamos na 5ª exposição temática temporária, já passaram várias, e a nossa ideia é continuarmos a fazer essas exposições, honrando e prestigiando assim o que é o nosso grande legado desportivo relacionado com os ralis. O Sierra, aqui no fundo, é um tributo ao que foi a grande equipa da Diabon League, aqui com o Joaquim Santos. Já fez parte de uma das exposições temáticas que tivemos aqui em relação à Diabon League, mas era importante no museu falarmos da Diabon League e falarmos do que foi esse grande legado, também Joaquim Santos, 4 vezes campeão nacional. Portanto, nós, como eu ia dizer, tentamos aqui abranger um pouco tudo o que é o nosso grande legado desportivo dos ralis, para assim, como diz o próprio nome, um museu tem que ser isso mesmo, que retrata essa história. O Opel 1904 SR aqui, isto é património, isto é efetivamente museu, porque estamos a falar de um carro que é o carro original, que foi campeão nacional em 1965 pela mão de Manuel Inácio. Tratando-se do carro original, quando o descobrimos, fizemos logo questão que viesse para o museu para assim retratar o que foi a parte desta história com este carro, aqui com este carro exemplar. Uma das 4 Ls mais famosas do mundo, pela participação histórica que teve no Campeonato do Mundo de Ralis, aparentemente um carro de valores de baixo custo, mas que teve uma grande experiência em provas internacionais e até uma grande legião de fãs, mesmo internacionais, que até já esperavam pela famosa 4L para a ver passar, na altura com o engenheiro Pinto dos Santos e com o Nuno Rodrigues da Silva. O Renault Alpine é a história em cima da história. Primeiro pela história que o próprio carro traz, claro que
que é um carro que nos traz aqui à memória o que foi a sua participação no Campeonato do Mundo de Rallys. Mesmo nos vários rallies de Portugal, tínhamos que ter também um carro de última geração para mostrar aos nossos visitantes que os rallies hoje é isto, são os carros de topo dos nossos campeonatos nacionais, e no Campeonato do Mundo são os carros da segunda categoria do Rally 2. Ainda lá andam atualmente. Setembro ainda é tempo de férias para alguns, para muitos é o regresso à rotina. E para uns e para outros, temos algumas sugestões para as próximas semanas. E arrancamos com grandes finais dos torneios ACP Golf. O Ultra Sunset Golf Tour tem final agendada para o dia 12, no campo do Jamor. A participação está reservada aos 20 melhor classificados Gross e Net nas provas deste circuito. No dia 15, realiza-se a última prova do ACP Golf Corporate Cup with Lease Plan na Quinta do Peru. Também neste caso só podem participar as duplas já apuradas. No sábado, 16 de setembro, há regularidade histórica. É o Rally ACP Clássicos com partida e chegada ao Palácio Nacional de Mafra. A prova tem componente esportiva, mas acessível a quem pretende iniciar-se nestas lides e até aceita a inscrição de futuros clássicos. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana e, se for caso disso, boas férias.